Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o assunto chama-se comportamento do consumidor. Assunto super interessante, assunto aí que eu tenho certeza que a gente vai reter a sua atenção até o final da aula. Quando a gente ouve falar do assunto, gente, comportamento. O que é o comportamento? É o ato de se portar em relação a determinada situação, não é isso? E o consumidor? Ou seja, o comportamento que o consumidor tem. E vou além ainda, vou mais ainda. Eu digo para vocês o seguinte, né? Que o consumo está intimamente relacionado ao comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor que vai gerar a demanda, que vai gerar o problema, que vai gerar a necessidade. Então, por isso que esse é um assunto importantíssimo quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de atendimento, de vendas, de negociação. Então, é muito importante você saber um pouco sobre o comportamento do consumidor. Nesta aula, o meu objetivo, é a gente responder 3 perguntas básicas. Primeira pergunta: como as características do comprador, olha só, como que as características do comprador, né, tá aqui, né, olha aqui, essa aqui é a pessoa, né, ó, o comprador, né, ó, comprador, ele quer comprar algo, né, olha só, né, influenciam no comportamento da compra, né, ó, como as características do comprador. Ah, uma das características do comprador, por exemplo, idade. Tá aí, né? Vamos supor que essa pessoa aqui tenha 60 anos, né? Ou seja, tem 60 anos, né? O comportamento de compra dele vai ser um comportamento de compra específico. Tá aí, né? Uma pessoa de 60 anos jamais vai estar comprando aí, né? Vai estar assistindo, por exemplo, vai estar consumindo filmes infantis, né? Tá certo? Tipo Barney, essas coisas. Então, olha só. Então, como as características do comprador influenciam o seu comportamento de compra, né? Então, esse aqui é um dos fatores, né? Comportamento de compra. Muito interessante, né? Vamos lá. Segunda pergunta-chave da nossa aula, né? Quais fatores, olha aí, quais os fatores psicológicos que influenciam as respostas do comprador ao programa de marketing? Exatamente isso, né? Então, os fatores psicológicos aí vão influenciar diretamente aí nas respostas do comprador, de que aquela pessoa quer comprar. E, finalmente, né, como o comprador toma as decisões de compra. Que, inclusive, para concurso público, eu acredito que esse terceiro tópico seja o tópico aí mais palpável, mais objetivo, para ser cobrado o processo de compra, né? Então, tem que saber da decisão, né? Decisão de compra, das opções e assim por diante. A gente vai falar desse assunto também nesta aula, inclusive, né? Vamos lá. Primeiro, professor, então o que influencia o comportamento de compra? Tá? Gente, o comportamento de compra que resulta a compra. Tá? Então, a compra, ela vai surgir, ela vai aparecer de acordo com um comportamento de compra. A gente vai falar muita coisa sobre isso, né? Então, são 3 fatores aqui importantíssimos, né? Primeiro, gerais, né? Ó, fator cultural, né? Fatores culturais. Professor, como assim fatores culturais? Cara, por exemplo, o cara tem uma religião, tá? Ele exerce essa religião com bastante zelo, com bastante dedicação, com bastante orgulho. Com certeza ele vai ter aqui um tipo de comportamento de compra. Tá? São fatores culturais. Professor, fulano de tal pertence a uma comunidade. Uma comunidade, uma cultura regional. E essa cultura regional tem características, tem especificidades inerentes a essa cultura. Então, fatores culturais são fatores que influenciam ao comportamento de compra, né? Fatores sociais. Tá? Como assim, professor, fatores sociais? Qual meio social que essa pessoa está inserida. Professor, esse cara, ele pertence aí à classe A alta, né? A mais, né? Ele vai ter o quê? Um comportamento de compra condizente com o quê? Condizente com a sua faixa, com a sua classe social. Professor, o cara tá lá na faixa média, né? Na classe social média. Pronto, ele vai ter o quê? Um perfil de compra, um comportamento de compra de acordo correspondente com o quê? Com a sua classe social. E fatores pessoais? Sim, idade, por exemplo, é um fator pessoal, tá certo? Idade, né? O interesse da pessoa.
Então, fatores pessoais também influenciam. Cada item desse a gente vai detalhar. Tá? Então, olha só, o que influencia o comportamento de compra? Fatores culturais, fatores sociais e fatores pessoais. Primeiro item, fatores culturais. A gente vai descrever, nós vamos agora detalhar um pouco mais sobre os fatores culturais. Né? Fatores culturais é o primeiro determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa adquirido por meio de um processo de socialização com familiares e outras instituições. Então, é exatamente isso. Né? Então, o que acontece aqui? Né? É o primeiro fator determinante. Né? Há outra coisa importante, né? Nós vimos ali fatores, né? Fatores culturais, né? Nós vimos aqui, ó, fatores culturais, nós vimos aqui fatores sociais, fatores pessoais. O que significa dizer isso, né? Que essa pessoa aqui, né, não significa dizer que o seu comportamento de compra será influenciado apenas pelos fatores culturais. Pelo contrário, constantemente, tá, a pessoa ela está sujeita à influência a diversos fatores, tá? A diversos fatores ao mesmo tempo, estão concorrendo. Então é um quê? É uma efervescência muito grande para a pessoa, né, nesse processo de decisão de compra, né? Ok, fatores culturais. Então, fatores culturais é o primeiro, né? Quando a gente fala fatores culturais, nós temos que entender que nós temos dentro do fator cultural diversas subculturas, né? Então, você dentro de uma pessoa só, ela tem diversas culturas, né? Por quê? Porque ela está inserida em diversos meios, né? Primeiro, fator nacionalidade. Cada país tem uma característica, né? Uma característica. Cada país tem uma característica, né? Característica americana, europeia, brasileira, né? E dentro dessa característica de nacionalidades, nós temos o quê? Diversas regiões geográficas, né? Pega um Brasil, por exemplo, que é um país continental, né? Então nós temos um hábito de consumo diferente do sul para o norte, do leste ao oeste, assim por diante, né? Então as nacionalidades, as regiões geográficas, né? Aqui local, nas subculturas nós temos aí uma questão de religiões também que influenciam bastante. A religião é um fator cultural que influencia o poder de compra, né? É muito importante, né? Quando a gente fala aqui, né? Essa questão aqui, ó, de nacionalidade, né? Eu acabei de assistir um vídeo no TikTok, não sei nem se esse vídeo ele é verdadeiro ou não, mas diz o seguinte, né? Pô, essa empresa Dolce Gabbana, né? Que produz bolsas, que produz roupas aí, né? Elas estão praticamente saindo da China. Por quê? Porque o consumidor chinês, tá? O consumidor chinês ela está o que está rejeitando essa marca, né? Mas por que está rejeitando essa marca, né? Porque lá em 2018 essa empresa fez uma propaganda bastante snob, né? Bastante snob, colocou lá uma chinesa, né? Toda maquiada, toda patricinha, toda não sei o quê. E o povo chinês identificou que aquela propaganda era uma propaganda ofensiva, tá, à sua cultura, ou seja, à sua nacionalidade. Tá? E aí que surgiu lá hashtags, né? Antes de vender para o povo chinês, respeite a sua cultura, respeite os seus princípios, né? Respeite os seus valores, né? Então isso aí acontece muito, né? Religiões também, né? Grupos raciais. Então as pessoas às vezes estão inseridas em determinados grupos raciais. Isso é o quê? São culturas. E tudo isso vai influenciar no comportamento de compra, né? Interesses especiais, né? Interesses especiais aí, então gera uma cultura, né? Tem vários tipos de interesses especiais, né? Então são as subculturas, né? Por exemplo, quando coloca a questão da nacionalidade, né? O comportamento do consumidor para consumir. Eu digo para vocês que esse comportamento do consumidor, o comportamento que tem, que produz o que é necessidade de produz a oferta e a demanda. Por exemplo, né? Toda essa aula aqui, depois eu mostro para vocês a bibliografia, ela foi elaborada, né, com base aí ao Philip Kotler. A gente vai passar para vocês a administração de marketing. Então é o seguinte, ele fala assim, né? Ó, dados de consumo do consumidor norte-americano. Tá? Ó, o norte-americano médio, padrão, masca 300 chicletes por ano. Puxa vida! Então é o seguinte, né? Um grande mercado do consumidor. Olha aí, é um hábito, uma cultura deles, né? Quem vai gostar muito disso, né? Algumas pessoas que vão gostar muito disso, né? Vai ser quem? Vai ser os dentistas, né? Os dentistas vão adorar, lá então deve ter muito dentista, né? Um hábito, né? Então é o consumo, um hábito de consumo, né? Ó, máscara, né? Vamos lá, outro, ó. Vai ao cinema 9 vezes por ano. O americano médio, né?
Quando fala vai ao cinema 9 vezes ao ano, a gente entende algumas coisas importantíssimas, né? Por exemplo, primeiro, né? O que dá para entender em relação a isso, né? 9 vezes ao ano, né? Cara, eu entendo o seguinte, que lá vai ter a maior indústria cinematográfica do planeta. E realmente é, tá? Realmente é. Eu tive a oportunidade de, em 2 vezes na minha vida, pisar lá no solo americano, exclusivamente na cidade de Los Angeles. Eu fui 2 vezes a Los Angeles, né? E lá toda vez que eu fui em Los Angeles, eu fui conhecer os parques, né? Fui conhecer lá os estúdios, né, de gravação. São coisas enormes, né? Lindas, né? Então, indústria do entretenimento, ó. Então, a cultura, é uma cultural, né? Ó, faz 4 viagens por ano, tá? E essas 4 viagens por ano não significa que são viagens internacionais. A maioria delas, com certeza, são viagens dentro do próprio território americano. Então, a cultura o quê? Do turismo, do trade turismo, né? Então, aí você vai em algumas cidades americanas que o trade turístico é gigantesco, né? Orlando, Nova York, Las Vegas, né? Uma vez, né, em Las Vegas, eu peguei uma estatística lá. Posso estar errado aí, mais ou menos, nos números, mas era tipo assim, né? Tipo assim, 50 milhões de pessoas por ano, tá? Visitam Las Vegas, 50 milhões de pessoas. Então lá tem um trade turístico gigantesco. Por quê? E com certeza a maioria esmagadora, absoluta das pessoas que vão lá é dada a sua cultura, né? O quê? Do quê? De viagem, né? Eles gostam de conhecer o mundo, né? Ele vai a um evento esportivo 7 vezes por ano. Olha aí, dados do perfil de consumo do americano. Aí você coloca assim, pô, hoje os Estados Unidos é uma potência olímpica, né? Sempre foi uma potência olímpica. E aí lá você tem lá que todos os eventos esportivos deles são shows, né? Muito bem estruturados. Aí você tem a NBA, que é do basquete, aí tem o basquete masculino, basquete feminino, você tem do beisebol, que é o esporte mais popular, tem a própria futebol, né? Aí você tem o futebol americano, você tem o futebol soccer, que é o nosso futebol, né? Futebol de campo, como a gente fala aqui no Brasil, e assim por diante. Então existe uma competição. Tá? Eles gostam do fator competição. Então é o quê? É um hábito cultural. Né? Pronto. Aspecto cultural bem detalhado para vocês. E o outro fator decisivo no perfil de consumo é o fator social. E quando a gente fala em fator social, nós temos que falar onde que essa pessoa está inserida. Qual que é o seu perfil de consumo? Tá? Aí nós temos a classe social. Tá? Por exemplo, e as classes elas são, ó, olha lá, né? Classe baixa, né? Tem um perfil de consumo, classe alta, alta, né? De autoconsumo é outra coisa, né? Daí, né? Baixa, né? Baixa, alta, baixa, média, alta, alta, né? Alta, né? Alta. Então tem perfis de consumo, né? Então, isso, claro, quando as pessoas, o que acontece? Qual que é a explicação disso, né? Perfil de consumo, cara, papo sério, né? Olha só o que o Kotler diz e eu concordo 100% com ele. As pessoas pertencem à mesma classe social. Tendem, ó, pertencentes à mesma classe social, ali faltou uma vírgula, né? Tendem a se comportar de maneira mais semelhante. Ah, é exatamente isso, cara. Então as pessoas aí, né, da mesma classe social, elas tendem a se comportar do quê? De forma semelhante, até para caracterizar que ela faz parte dessa classe social. Professor, eu quero um exemplo. Beleza, bingo, vamos lá, isso aí é comigo mesmo. Mulher, bolsa, né? Ai, rapaz, já sofri tanto mulher com bolsa, vocês não têm ideia. Então, a mulher, né, pertence a uma classe social onde todas as amigas possuem uma bolsa de Louis Vuitton. Cara, é um status, é um símbolo. Então, o fato de ela não ter, entendeu, essa bolsa pode gerar um sentimento de não pertencimento. Eu disse pode gerar, porque segundo o qual tendem, quer dizer, pertencer, né, tendem, ou seja, não são 100% a se comportar de maneira mais semelhante. Exatamente acontece isso. As pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores, de acordo com a sua classe social. Exatamente, elas são vistas, né? Como se veste, o que ela consome, né? E assim por diante, né? Então, eu mesmo, particularmente, né? Então, são 2 coisas, né, cara? São 2 coisas, assim, que para mim é muito claro em relação a isso, né? 2 coisas, né?
Primeiro, como as pessoas consomem, né? Tipo assim, que celular que a pessoa tem, que carro que a pessoa tem, qual roupa que ela tem, qual carteira, entendeu? Como é que ela se veste, é uma coisa, né? E a outra coisa que eu para identificar isso é como a pessoa se porta, se comporta, né? Então eu conheço pessoas aí, cara, muito bem estabelecidas que gostam de andar de chinelinha havaiana, não aquelas havaianas caras, não, aquelas havaianas simplesinha mesmo, né? Então o cara tem um comportamento, né? é, vamos dizer, de um modo simplista, né? Ele se veste de maneira simples, mas é o cara, entendeu? É o cara. Tá? Então eu consigo já entender o comportamento, né? Como ele se porta, como é que ele enxerga as coisas, né? Você vai falar, esse cara aí tem bagagem, esse cara aí. Tá, vambora, né? A classe social é indicada por um grupo de variáveis, né? Ocupação do cara, a renda, o grau de instrução. As pessoas podem passar de uma classe social para outra durante a vida, né? E realmente isso, né? O cara começa, né, a se movimentar dentro da classe social. Claro, cada movimento que dá na classe social, ele vai mudar o seu perfil de consumo, né? A forma de consumir. O seu comportamento vai ter um comportamento de consumidor de forma diferente, né? E nesse fator social, tá? Eu posso definir para vocês aqui 4 pontos importantes, né? Família, certo? A família ela vai dar um estímulo muito importante no fator social, né? Por exemplo, uma família de classe média, o exemplo, né? Vão ter culturas, vai ter princípios e valores, né? Um pouco distintos, né? De outras classes, né? Não estou dizendo questão de honestidade, estou dizendo da questão é perfil de consumo mesmo, consumo, né? Perfil de consumo, de como encara as coisas, né? Ó, status, né? Com certeza, status aqui é um fator social muito importante, né? E eu digo para vocês que questão dos símbolos, né, muito importante. Então, quando a pessoa vai lá, entendeu, e quer postar foto, né, na praia de biquíni, aquelas fotos maravilhosas, é o quê? É o status. É claro, para fazer aquilo, ela consumiu um produto, né? Uma viagem, um biquíni, né, uma roupa de praia, enfim, uma maquiagem, tá? Um serviço, né? O status, né? Vamos lá, né? O da bolsa que eu disse para vocês, porque a bolsa traz status, então teve um comportamento. Nos papéis, qual é o papel que a pessoa ocupa na sociedade? Grupos de referência também, né? O que é um grupo de referência, né? Um grupo de referência. Quem que você tem como ídolo? É um grupo de referência, né? Sobre o grupo de referência a gente vai estar detalhando um pouco para vocês aqui, né? Tudo isso faz parte do fator social. Grupos de afinidade. O que é o grupo de afinidade? Poxa, tá? Eu sou, né? Por exemplo, eu tenho certa afinidade, por exemplo, com determinado grupo, né? Tipo motoqueiro, né? Tá aí, de jogador de futebol, de bar, de boteco, essas coisas em diante, né? Então grupos de afinidade, tá? Ó, grupos primários. O que são os grupos primários? Aquelas pessoas que estão próximas a você. Tudo isso no fator social. Você está sendo influenciado do seu consumo por fazer parte do grupo social. Você está sendo influenciado do seu comportamento de consumo pelas pessoas próximas a você. Né? Isso aí eu falo, né? Os secundários, um pouco mais distante, né? Aí eu falo para vocês, né, cara? Cara, isso é o tal do dever de casa, né? Dever de casa, cara. Cara, isso eu falo. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Você pega uma rua antiga, só casa velha, até aquela pintura antiga, né? De 1900 e bolinha. Aí chega lá um vizinho, uma certa vez, dá uma reformada na casa, dá uma reformada na fachada, pinta a fachada, fica bonito. O que vai acontecer com o vizinho do lado? Fala aí, pensa. O consumo é um fator social primário interferindo no consumo ali. Tá? O que acontece ali, cara? O vizinho vai reformar também. Por quê? Porque ele não quer ficar para trás. Ele não quer ficar para trás, cara. Né? Olha aí. Grupos de aspiração. Puxa, você é meu ídolo. Você é professor lá aqui, você é um concurseiro profissional, você faz concurso ainda? Faço concurso ainda, porque como que eu vou dar aula disso se eu não faço concurso, cara, entendeu?
Então, eu faço concurso, né, e vou fazer muito mais ainda, e gosto disso, sou aprovado, sou reprovado, tenho experiência. É uma aspiração. Então, você aspira, né? Aspiração, né? E, claro, grupo de dissociação, ou seja, eu não quero aquilo. De rejeição, né? Ó, de afastamento. Tá? Ah, se tal fulano faz tal coisa, eu vou fazer o contrário, né? Então isso também influencia, né? Então por isso aí, né, que por exemplo determinadas marcas, né, quando tem uma celebridade aí que pisa na bola feio, a marca separa do cara. Oh, não quero associar minha marca a você, porque tudo que você está consumindo as pessoas estão rejeitando. São todos fatores sociais. Tá? Então nós vimos fatores culturais, né? E fatores sociais. Tá? Fatores sociais. Família. Aí. Tá? A forma que você é criado, a orientação da família. Na família lá, toda família tem a sua orientação religiosa, tem a sua orientação política, a sua orientação econômica. Isso gera o quê? Gera, com certeza, aí um comportamento do consumidor. É formando, né, aquela base de consumo. Dentro da família ainda, muito importante, você tem que considerar a família onde a pessoa está inserida, né? Família de procriação influenciada o comportamento de compra diário, né? Você ter aquela efervescência do dia a dia, né? Aí uma família aqui de Japinhas, né? Olha aí, né? Feliz, né? 3, né? Olha aí, né? Olha aí, bacana, né? Escadinha, né? Aí, o perfil de consumo. O que acontece, né? A criança nasce criada aqui, ó, nesse perfil de consumo, né, cara? Ó, tá? Olha aqui, combinando, né? Ó, azulzinho, né? Cor de rosa, né? Aliás, a estampa, só a cor mudando aqui, né? Bacana, né? Parabéns, família, né? E o último fator que influencia diretamente é o pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa. Aí. Idade. Não tem jeito. Aqui. Idade. Estágio no ciclo de vida. Pô, o cara já está estabilizado, está de boa, o cara está correndo atrás, o cara está quebrado, acabou. Ocupação dele, né? Circunstâncias econômicas, personalidade da pessoa, valores pessoais, estilo de vida, autoimagem. Então, os fatores pessoais, tá, vão influenciar decisivamente também na questão, tá, na questão do consumo. Tá? Então, nós vimos aqui fatores culturais, fatores sociais e fatores aí e fatores pessoais, né? Então isso aí é a síntese do que pode cair na prova de vocês. É bastante subjetivo, mas vocês têm que ir para a prova com a formação de um juízo de valor. Se vocês concordarem comigo que todos esses fatores vão definir um comportamento do consumidor, eu estou satisfeito. Esse é o meu objetivo. Isso que você tem que saber. E você na hora ali vai ter que interpretar a questão. E agora? Agora a gente vai para a compra, processo de compra. Tá? Processo de compra. Tá? A gente vai ver aqui algumas teorias em relação a isso. Então você tem aqui a primeira etapa. Nós temos aqui a segunda etapa. Tá? E nós temos a terceira etapa, que é a terceira da ação. Então está aqui o sujeito. Certo? Está aqui o sujeito. O que acontece? Primeira etapa aqui, ó, estímulos de marketing. Tá? Então aqui, ó, propaganda, publicidade, ó, produtos e serviços, preço, distribuição, comunicação, outros fatores que o nome que a pessoa está recebendo aqui, ó, fator econômico, o cara está sobrando dinheiro, por exemplo, fator político, cultural, tecnológico, né? Ele está recebendo os estímulos. Né? Depois, né, ele vai para o segundo estágio, tá? Que aí ele vai gerar o quê? A necessidade. Surge o quê? A psicologia do consumidor. A motivação, a percepção, a aprendizagem, a memória que tem sobre os produtos, né? Experiências positivas, negativas, características do consumidor, dele, né? Comportamento do consumo, né? Culturais, sociais, pessoais. Aí ele criou a demanda, né? Aqui é a necessidade da criação da necessidade, ó. A criação da necessidade. E depois, é a efetivação. É o processo de compra. Tá? Processo de decisão de compra. Tá? Reconhecimento do problema, que eu tenho que resolver, eu preciso daquele produto, tenho que consumir. Aí vai buscar informações, avaliação de alternativas,
decisão de compras e comportamento pós-compra, né? O que é o comportamento pós-compra? Se vai satisfazer ou não satisfazer. Decisões de compra, escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor, montante da compra, o valor, frequência da compra, né? Forma de pagamento, né? Olha aí. Então isso aqui tudo passa no seu subconsciente do consumidor. Passa no seu subconsciente. Ah, passa no subconsciente. Esse é o processo. Tem mais? Tem mais. A gente vai falar aí, tá? Os principais pontos que podem ser abordados numa prova de concurso. Esse é o meu trabalho. Fatores psicológicos, né? Fatores psicológicos, detalhando um pouquinho mais aqui, ó, tá? Fatores psicológicos, né? Então vai muito pelo quê? Pela percepção, né? Percepção, né? Percepção, né, que a pessoa tem em relação a determinado assunto, né? Memória positiva, experiências positivas, negativas, né? A aprendizagem que teve em relação a determinada situação, a motivação, né? Aí a motivação, né? A motivação da pessoa, qual o nível de motivação que está essa pessoa. E dentro desse assunto motivação, o que pode cair na prova de vocês chama-se hierarquia das necessidades de Maslow. Tá? A teoria é essa, né? Lá da teoria de relações humanas, né? Da teoria comportamental, perdão, né? De Maslow, ele fala da teoria. O nome diz hierarquia. Depois eu vou falar a minha posição pessoal, né? E claro, todo mundo vai concordar com isso. Hierarquia. Hierarquia, você tem o 2, o 3, né? De 4, você vai embora, né? Então ele fala que nós temos 5 estágios, ó. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, 4 e o estágio 5. O estágio 1, né? Ó, aqui, ó. Então, para ir você para o estágio 2, você tem que passar para o estágio 1. E assim por diante. Ó. Hierarquia. Bacana, né? Então, o que ele fala? Necessidades. Então, a sua primeira necessidade vai definir o seu perfil de consumo, a sua motivação, motivo para ação. São as necessidades fisiológicas, né? Ou seja, né? Para satisfazer o quê? Você está vivo. Então é comer, beber, abrigo, né? Abrigar do frio, né? Abrigar do calor e assim por diante. Então fisiológico, né? Todo mundo fala, é um ditado popular brasileiro muito antigo, né? Saco vazio não para em pé. Se cai na sua prova, nós estamos falando de qual necessidade? Necessidades fisiológicas, da fisiologia do corpo humano. Tá? Então o cara tem que comer, ele tem que se alimentar, então ele vai ter um perfil de consumo nesse sentido. Tá? Então essas são as primeiras necessidades fisiológicas, né? Tá certo? Tá lá. Segundo, né? Ele atingiu a hierarquia, as suas necessidades fisiológicas. Aí vai para o segundo passo. Necessidade de segurança. Tá? Ele quer sentir seguro. Tá? Seguro. Seguro o quê? Contra as intempéries do mundo. O cara comprou, olho no olho. O cara adquiriu um plano de saúde para si próprio e, claro, para sua família. Ele está satisfazendo qual necessidade, segundo a pergunta? De segurança. Que quando ele precisar, quando ele ficar doente, ok, entendeu? Quando ficar doente, ele vai ter um plano. Outra, casa própria. Os MRV da vida que parcelam em 300 mil vezes a prestação da casa, enfim. O cara lá no seu subconsciente, cara lá, estratégia de marketing, comportamento do consumidor, o cara está trabalhando qual gatilho mental? O gatilho mental da segurança. Enfim, ele já tem lá seu carrinho. O carrinho o quê, cara? O carrinho ele é uma necessidade de locomoção, de ir e vir, uma necessidade psicológica, né? Segurança, né? Beleza, ele satisfez. Estou de boa. Aí vai para o terceiro passo. Necessidades sociais, né? O que é necessidades sociais? É a sensação de pertencer, do amor, de fazer parte. Aí aqui, ele faz parte, ele faz questão de fazer parte de grupos específicos de WhatsApp. Ele quer participar de maçonaria.
ele quer participar de associações, ele quer ser reconhecido, ele quer fazer parte de algo, ele tem necessidades. E o ser humano é um homem social, ele não vive de forma isolada. Ele tem que relacionar com pessoas, tem que falar com pessoas, ele tem que se sentir amado, ele tem que amar as pessoas. Então ele está assumindo, né, necessidade fisiológica, o cara não tinha nem o pão do cada dia, aí não tinha onde morar, não tinha proteção de saúde, de aposentadoria. Agora ele está o quê? Buscando o quê? Necessidades sociais, né? Aqui ele participa de grupos, entendeu? De autoajuda, de não sei o quê. Vai embora, pertencer, quer pertencer, ele, tudo bem. Aí ele vai para necessidade de estima. Né? Eu chamo isso aqui de status. Lembra o carrinho do cara que era aqui? Né? Ele estava com um golzinho quadrado. Pô, quando o golzinho quadrado é foda, né? Mas o golzinho quadrado do cara levava ele aonde ele quiser. Aí o cara já sentiu vergonha. Ele lá na classe social, ele já subiu na classe social. Aí o cara, né, ele vai lá e compra. Eu ia falar Land Rover, mas não, deixa aí, já tá, já é outro patamar, né? O cara vai lá e compra um Onix, pronto. Subiu, não subiu? Mas o golzinho, cara, fazia tudo, não dava problema, era econômico. Mas aí, cara, ele quer o quê? Status, ele quer ser reconhecido, ele quer ser o cara. Ele quer que ele seja visto como o cara de sucesso. Ele quer. Ele busca isso. As atitudes dele são para isso. Necessidade de estima, de autoestima, de saber que é o bom. Ele quer ser o melhor. Ele quer ser, né? Ele quer aparecer, ele quer status, ele quer todos aqueles símbolos necessários que venham confirmar aquela posição social que ele está buscando. Aí, né? Aí, ele foi lá, né? Conseguiu todos os elogios, o ego dele, tudo lá. Pô, isso não me satisfaz mais, né? Aí ele vai para o desenvolvimento de realizações pessoais, tá? De autorrealização. É outro patamar. Tá lá, ele não liga mais para essas coisas. Aí, por exemplo, roupa, tá? O cara liga para roupa, não sei o que. Cara, a roupa tá aqui, ó. Entre sociais e estima, entendeu? Aparecer, relojão, não sei o que, camisa de marca, essas coisas estão aqui, nessas duas, entram aqui, ó. Né? Dependendo da interpretação, ó, ela vai permear esses dois itens, né? Dependendo da interpretação, né? Ali não, ali é a autorrealização, né? Aqui ele quer contribuir, ali ele quer coisas grandes, ele quer saber que ele é capaz de fazer coisas grandes, ajudar pessoas. Aqui não é somente o seu eu, tá? Ele busca o seu desenvolvimento, realização. Então isso aqui é o que? A pirâmide da hierarquia da necessidade de Maslow, tá aí, né? Gera comportamento do consumidor, com certeza, né? Com certeza. E aí, prof? Cara, né? Tá aqui, cara, eu dou aula disso aqui há 20 anos, eu passei por esses estágios todos aí. Isso não vale para todo mundo, na minha modesta opinião. Desculpa, vou dar um parênteses agora para vocês, né? Isso provavelmente não vai cair em concurso. Mas eu, professor Lack, eu não acho que para você chegar no topo você tem que passar por isso. Eu acredito que você pode fazer isso. E aí, você fazendo isso, né, tá aqui. Aí. Sim, eu acredito nisso. Já presenciei. Tá? Já presenciei situações nesse sentido. Né? Tá aí. Tá aí. Pessoas que são capazes de produzir seu próprio eu. Então, isso aqui é o quê? É fator de consumo? Fator de consumo, com certeza, né? E daqui é das necessidades, tá? Tá, não confunda, isso que eu falei por último é meu, não é para concurso não, tá? Bacana, mas vai te ajudar a memorizar, né? E a percepção do ambiente? Tá aqui, percepção do ambiente, né? Tá aqui, né? Percepção do ambiente, né? Quando você tem uma atenção seletiva, cara, quando você tem uma atenção seletiva, ou seja, né, você conseguiu atrair a atenção de uma pessoa, beleza, ali já gera um comportamento. E se você reter essa retenção seletiva, você reter a atenção, por exemplo. Agora, distorção seletiva, isso é muito perigoso. Tá?
A mensagem chegou para você de forma distorcida. Não é a realidade dos fatos, é uma percepção distorcida. Tá aí, ó, seletiva, né? Distorção, está distorcendo os fatos, né? Percepção subliminar, né? Muito importante no marketing, né? Então, olha aqui, tá? Você está vendo aqui comida, né? Bem arrumadinho, né? Percepção, cara, qual que é a percepção aqui? Ninguém falou nada para você, você percebeu, você sentiu o quê? Fome, comida, entendeu? Desejo de comer. Isso aqui é a percepção subliminar, tá? Você não acionou conscientemente a sua cabeça, né? Aí como é que eu explico isso para vocês, né? Cara, um cara estressado, nervoso, não sei o quê, o cara vai no dentista. Certo? Então um cara chega todo pilhado. Aí ele chega lá no consultório, na recepção, uma temperatura super agradável, um ambiente limpo, bonito, um ambiente bem relaxante. A atendente recebe com ele: boa tarde, em que posso ajudá-lo? Certo? Ah, por favor, fique à vontade. Quer um café, uma água? O cara senta, o cara relaxa. O que acontece aqui? Ó, percepção subliminar, ó, de tranquilidade, de paz. Isso vai impactar na pessoa, com certeza. Tá? Com certeza, né? Tá aí, né? É um slide que está fora de posição, né? Olha, ó. Modelo das 5 etapas do processo de compra do consumidor. Isso aqui é potencial questão de prova, cara. Tá? Você tem que saber esse cara aqui. Isso aqui tem que estar na sua revisão. Isso aqui pode cair na prova. Isso aqui é uma pergunta objetiva. Então, cara, a primeira etapa, aqui, né? Reconhecimento do problema. Aqui surge a sua necessidade. Aqui surge a sua demanda. Ah, o pincelzinho vai junto, né? Tá aí, sua demanda. Depois, o quê? Busca de informações. Né? Informações sobre a sua própria necessidade, inclusive, né? E produtos, né? Depois, avaliação de alternativas. Quais opções que eu tenho? 4, você decide comprar. E, finalmente, comportamento pós-venda, pós-compra, né? Aqui está intimamente relacionado à satisfação, né? Ou seja, né? Será que essa aquisição atendeu às suas necessidades, atendeu à sua demanda? É isso. Só isso. Bingo. Só isso. Tá aqui, né? Só isso. Né? Então vamos lá. Reconhecimento do problema. Anotem, coloquem no caderno, sem preguiça, cara. Sem preguiça. Concurseiro não pode ter preguiça. Reconhecimento do problema. Busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. Tá aí? Vamos lá. Busca de informações, que é naquele tópico lá, busca de informações. Então, o cara vai ter fontes pessoais, né? Amigo que já consumiu aquele produto, fontes comerciais, ok? Referências comerciais, fontes experimentais, eu quero fazer uma degustação, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Fontes públicas, eu quero ver o que estão falando do produto da empresa, como é que são as experiências passadas nesse sentido, né? Vamos lá, dentro do processo de compras, né? Aí, né? Conjuntos envolvidos na tomada de decisão, tá? Na tomada de decisão. Então vamos lá, tomada de decisão agora. Então você tem aqui todas essas empresas, eu quero comprar um laptop, um notebook, né? Então você tem IBM, Apple, né? Dell, HP, Toshiba, Compaq, nem existe mais Compaq, NEC, né? São as opções. Só que você lembra conjunto de conscientização somente dessas marcas. E dessas marcas você só considera essas 4. E das 4 você tem um conjunto de escolha. Não, eu vou comprar ou Apple, Dell ou IBM, né? Se você tiver com condições financeiras, você vai escolher, claro, o Apple, né? Até você ter o quê? A decisão. Então, vai um processo de funil, né? De escolha, né? E o consumidor, o comportamento do consumidor também, ele é impactado sobre o risco percebido. Ele tem
É claro, quanto menor risco, maior a propensão de compra. Tá? Quanto menor risco, maior a propensão de compra. Tá? Isso aí é claro. Né? Quanto maior risco, menor risco. Né? Risco de quê? De não satisfazer sua necessidade. Então, ela não valia isso. Funcional. Pô, será que esse treco vai funcionar mesmo? É um risco. Físico. Será que não vai trazer nenhum problema para a minha saúde física, né? De alguém causar algum acidente? Financeiro, vou conseguir pagar, dar um valor justo? Social, né? Será que vou conseguir atingir meus objetivos sociais? Psicológico, será que vai satisfazer? Será que não estou só gastando tempo? Então, um risco percebido também na compra, tá? No comportamento do consumidor, isso impacta bastante, né? Por que tudo isso? Porque o consumidor, ele faz uma contabilidade mental. Ele faz contas. Vai dinheiro, vem produto, ele quer saber o saldo dessa conta. Será que vai valer a pena? Será que vai satisfazer? Ó, os consumidores tendem a separar ganhos, tá? Integrar perdas, ou seja, absorver o prejuízo, né? Integrar perdas pequenas, pequenas perdas e ganhos maiores. Separar pequenos ganhos, né? E grandes perdas, né? Aí, ó. Separar, né? Tá aí. Então ele faz uma contabilidade, por isso a questão do risco, né? E o último assunto, a pessoa foi lá, comprou. Qual é o comportamento da pessoa depois que ele comprou, né, os produtos, né? São três opções. Livrar-se dele temporariamente, estou usando, tal, né? Livrar-se dele permanentemente, não quero mais. Ou mantê-lo. Né? No mantê-lo, 3 opções. Vou guardá-lo, para utilizar de forma futura. Não estou usando para o meu propósito original, mas eu vou transformá-lo para servir a um novo propósito, ou usá-lo para servir ao propósito original, ou seja, estou utilizando. Né? Nesse item aqui é aquele realmente que está satisfazendo as necessidades. Né? Vamos lá, livrar-se dele temporariamente. Eu posso alugá-lo, posso emprestá-lo, é o comportamento. Livrar-se dele permanentemente, não quero mais, aí você tem várias opções. Né? Doá-lo, trocá-lo, vendê-lo. Nessa perspectiva aqui, você pode vendê-lo para ser revendido, né? Para ser usado, doar para outra pessoa, por exemplo, né? Ou você pode devolver direito do consumidor, né? No caso do vendê-lo, né? Na opção vendê-lo 3, você pode, direito do consumidor, direito de arrependimento, você pode devolver o serviço, né? Por meio de intermediários, né? Ao intermediário também, diretamente ao consumidor, ou jogá-lo fora, descartar de vez aí. Então, isso aqui são como o comportamento do consumidor em relação aos produtos. Né? 100% dessa aula ela foi baseada aqui nesse best-seller do marketing, né, administração de marketing, de Philip de Kotter, né, e do Keller, né, Kevin Lane Keller, né, 12ª edição, a Bíblia do Marketing, né, administração de marketing aí. Com certeza, pode ter certeza, se o examinador elaborar qualquer questão sobre esse assunto, ele vai estar versando sobre esta obra. Tá? Vamos lá. Encerramento. Quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. É isso mesmo. Ó. Quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. Então não precisa, cara, de você ficar procurando luz dos outros. Se você tem luz própria. O difícil é você aceitar e reconhecer que você tem a luz própria. Mas faça uma autoanálise que você vai chegar a essa conclusão. Meus amigos, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.